Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto, hoje, sexta-feira, 13 de dezembro, último mês de 2024. Daniel Costa e Paulo Tavares. E aí, Paulo, tudo bem? E aí, bom dia a todos. A gente demorou um pouquinho por causa dos eventos aí, principalmente da federação, né? Foram 2 viagens, 2 grandes eventos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É isso aí, tem muita novidade acontecendo no nosso mercado, como sempre, né? Como sempre, é um setorzinho que ou bicho cabreiro, né? O que não falta é novidade, né? É isso aí. E já vamos começar a falar hoje de 2025, as tendências para 2025 do nosso setor. E temos uma pauta aqui extensa, hein, Paulo? 10 assuntos importante para a gente falar e atualizar toda a revenda do Brasil. Só falar um pouquinho aí sobre os eventos. Tivemos aí o evento que ocorreu na Bahia, tá certo? Foi o primeiro evento. E depois tivemos um outro evento que ocorreu menos de um mês depois, em Itaipava, no Rio de Janeiro. Inclusive, Daniel, uma das pautas que foi discutida lá, foi colocada em pauta, mas acabou que não avançou, ficou em stand-by, é a questão do self-service. Self-service, que é um assunto aí de décadas. A gente voltou a discutir isso porque estava nessa discussão do 6 por 1 aí, né, de uma mudança aí no contrato trabalhista, mas eu acho que isso aí entrou para o arquivo e está engavetado. Então, engavetou de novo. Engavetou, então deixamos de... Não adianta a gente debater isso hoje. Isso, então vamos deixar isso para depois. depois. Não é assunto do momento, fechado. É isso aí. Bora para o primeiro, então. Vamos lá. A ANP proíbe posto de combustível com preço de fachada. Explica um pouquinho isso aí, onde isso aconteceu, Paulo, e o que está virando? Então, isso está acontecendo no Brasil inteiro. A Agência Nacional de Petróleo, ela está fazendo isso, já aconteceu em Brasília. Isso é a questão dos aplicativos, pessoal. Você que tem posto revendedor, somente essas bandeiras que tem aplicativos, Shellbox, toda distribuidora hoje tem um aplicativo ou de cashback, ou de benefício, ou de shopping, ou de milhas. Né? E a ANP, ela não está usando nenhuma norma que ela tem, porque a norma que a ANP usa é que você tem que ter o seu totem, a sua placa de preço dos seus produtos. Mas ela está se baseando porque está havendo muita reclamação nos PROCONs. Vai se lembrar que nós fizemos um ataque aqui em Brasília. Está usando muito na questão dos PROCONs, porque existe o Código do Consumidor. Qual é a questão? Você tem um posto revendedor que o aplicativo dá um desconto para aquele cidadão que tem aquele aplicativo. Quando você entra no posto, você vê o posto, a gasolina X... E se ele usar o app, é X menos 10 centavos, por exemplo. Então, para usar aqui como referência, a gasolina, por exemplo, está R$ 6,20. Se ele abastecer no aplicativo, ele paga R$ 6,00. Certo. Um exemplo. O que acontece? Os revendedores estão usando a placa de R$ 6,00. Quando ele entra no posto de gasolina, não é R$ 6,00. É R$ 6,20, R$ 6,00 se você usar o app. Então, você está condicionando que o cliente possa ter um preço desde que ele tenha um determinado aplicativo. E aí, meu amigo, você está obrigando a venda casada. É mais ou menos isso. Você não pode fazer isso. Você tem que ter o preço anunciado seria R$ 6,20, botando que você tem um desconto de 20 centavos pelo app e tal. Você vai se lembrar quando o AME veio, nós tivemos muito problema no Distrito Federal. Foi dali que surgiu, né? Tudo isso. Aí começou nós fizemos ataque. E as multas, revendedor, você fica esperto, são pesadas. A ANP, a multa não é tão pesada, mas nos PROCONs, meu amigo, aqui nós tivemos multa de R$80 mil para um posto. R$60 mil, R$40 mil, porque a multa é baseada no seu faturamento e é um percentual de 20% sobre o faturamento. Então, veja, você que não tem margem acima de 10%, mas a multa é 20% do faturamento. Então, você vai perder, inclusive, a sua margem um pouco mais. Então, é bom ficar atento e isso gera debate, gera discussão. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos um acordo, fizemos um ataque no Ministério Público com o PROCON, o MP, e deu muito certo, mas algumas distribuidoras, uma delas em particular, começou a manter o modelo de placa e as multas vieram pesadas. Aí o pessoal... Aí não adianta reclamar muito, né? E nós avisamos, fizemos ataque, você vai se lembrar, Daniel, você que é do nosso... Na verdade, o revendedor ele já pode tomar um passo à frente e já avisar, distribuidor, aqui no meu estado tem essa regra, eu vou evitar usar esse tipo de comunicação, porque vai sobrar para distribuidor ou para o revendedor? Vai sobrar para o revendedor. Porque ele é responsável pela comunicação. E eu trago isso porque a ANP está jogando duro, ela tem feito uma série de fiscalizações, né, em vários aspectos, isso é bom. Ela teve um outro, faz parte da pauta aqui, que nós vamos falar também, mas
A ANP não está dando mole. E ela tem feito isso porque a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que, entre aspas, é o ministério que tem acima dos PROCONs, não é que ele seja chefe dos PROCONs, é que ele serve como base e amparo legal, né, a nível federal, para as ações dos PROCONs, que é a Senacom. E eu tive já com o secretário mais de uma vez, você vai se lembrar disso, e realmente eles estão agindo muito, porque a reclamação não está chegando só no PROCON, está chegando na ANP, então a ANP decidiu usar o que a lei manda. Então, cuidado você que tem placa de aplicativo. Veja as regras de acordo com o seu estado. Exatamente. E fique atento, porque às vezes você não está correto e aí você já recebe a multa. E nesse caso não é nem de acordo com o estado, viu, Daniel? É porque está no Código do Consumidor. É uma lei nacional. Sim. É uma lei nacional, você está enganando o seu consumidor. Quando você exige que ele tenha uma determinada coisa para que ele possa obter o desconto, não pode. Você tem que, o seu preço de fachada, ele tem que ser aquele preço que qualquer um, independente de aplicativo, de cartão, de dinheiro, de cheque, do que quer que seja, ele tem o direito àquele preço. Aí dentro você diz, se você tiver um aplicativo... Corrigindo, então, minha comunicação, veja se já existe algum acordo com o sindicato sobre as regras. Exatamente, porque isso pode ter. Exatamente. Para falar, às vezes, qual é o tamanho da fonte, qual é a fonte, exatamente, se ela tem que estar em negrito ou não. Alguns estados têm essa regra mais específica. Perfeitamente, né? Sua colocação, Daniel. É esse Foi o que nós fizemos aqui no Distrito Federal, foi um ataque, um termo de ajuste de conduta, esse é o símbolo do ataque, onde o Ministério Público, o PROCON e o sindicato fez um acordo, soltou uma norma e publicou e deu ampla divulgação. Aquele que não cumpre a norma vai ser passível de multa. Isso é importante. E vale lembrar que mês passado, em novembro, nós conversamos muito sobre isso com o deputado Manzoni, né, que nos recebeu lá no gabinete. A gente falou sobre placa de preço, sobre os acordos e o que deve ser mudado na lei para melhorar esse problema. Exatamente. Nós pedimos para ele e ele estava já... Isso seria muito bom para nós, né? Até para poder criar uma lei distrital. É bom para todos. E a lei vai só cumprir o que já está no Código do Consumidor. Porque o Código do Consumidor ele é amplo, né? Ele deixa generalizado. Que você tem que divulgar o preço e que o preço tem que ter letra igual. E a gente está querendo especificar isso. Exatamente. Qual é o tamanho, qual é a fonte. Quais os preços? São de todos os produtos? Isso. De um produto? Então, quais são as regras de expor esses preços? Que, em tese, né, o revendedor, hoje, para finalizar, ele tem que ter o totem, ou no totem, ou uma placa de preço, todos os produtos que ele vende. Mas aí ele usa aquele placão gigante, né? E eu acho interessante que tem muito estado que o cara usa a placa do etanol, que é o produto mais barato, e o cara olha o etanol, às vezes até acha que é a gasolina, né? Aí a palavrinha etanol pequena e o preço gigante. Aí o cara entra, que é outro problema. Então nós estamos querendo padronizar isso para ficar claro, para respeitar o consumidor. E isso que a gente está falando é bem interessante, Paulo, para quem nos assiste aqui, ou é de Brasília ou é de fora. Tem alguns postos no centro da capital que não é placa de preço, é um outdoor. Você já viu o posto assim? Já vi com outdoor. O cara colocou o outdoor na entrada do posto, chamando a atenção da via por completo sobre o preço da gasolina. Eu já vi placa que você tem aquela cobertura do posto e a placa está em cima da cobertura, maior que a cobertura. Fica muito feio, né, Paulo? Fica bem feio. Não tem nada impedindo isso. O cidadão corre atrás do preço. Então ele vê aquele preço barato, às vezes ele nem sabe o que ele está vendo. Né? Exatamente. Muito bom, vamos para a pauta número 2. Postos de combustíveis são alvos de fiscalização em Manaus, após o aumento no valor da gasolina. Então, eu estou trazendo essa pauta porque nós vamos falar um pouco também do Distrito Federal em vários estados. Né? O que vem ocorrendo? Às vezes, o revendedor, né, tem guerra de preço, ou promoção, ele baixa o preço demais. Né? E aí, quando ele volta ao preço normal, por mais que você tente explicar para o PROCON, eu estava fazendo promoção. Né? Mas, às vezes, o cidadão não bota a placa de promoção. Igual você vê muito shopping, né? Isso é padrão. Em shopping você vê muito isso. O cara está lá no Natal, a gente vai ver muito agora. Natal, você vai comprar os seus presentes, o preço está lá no teto. Quando chega em janeiro, você vai ver nas lojas, né? Aquele off de desconto. Sim. Liquidação de estoque. Lápis vermelho. Todo tipo de promoção. Só que ele escreve a palavra liquidação, promoção, desconto, aproveite, faixa, e aí ele dá o desconto e depois ele se reposiciona. Posto não faz isso. Ele vai baixando o preço por causa da concorrência, vai baixando o preço, vai baixando o preço, vai baixando o preço. E às vezes ele tira praticamente toda a margem. Quando ele se reposiciona,
Como na maioria absoluta dos postos não há a questão da promoção, o PROCON tem alertado muito isso. Ele se reposiciona, o que ele vai dizer? A lei é muito clara. Alteração de margem sem justificativa. Então, como você não avisou que estava em promoção e você está vendendo barato, o PROCON pode entender que você está vendendo barato porque você dá conta de vender barato. E você não dá conta, não é, Daniel? E aí, você reposiciona o preço, ele vai pedir sua nota fiscal e você aumentou o preço sem justificativa. E isso está pegando. E a ANP e os PROCONs estão se utilizando disso. Então, se você quer fazer promoção, é melhor botar a placa. Promoção, liquidação de combustível. Avise por que está naquele preço, indicando qual é a ação que está sendo feita. Exatamente. E está sendo muito comum também, Paulo. Às vezes está no preço normal de mercado, mas o próprio posto não tem um banner que não está escrito promoção. Exatamente. Aí, às vezes, ele está com uma margem normal de mercado, mas está escrito lá promoção. E aí, o que acontece? O cidadão comum, que, de repente, um dia, vou citar, Brasília acabou de acontecer isso, está comprando gasolina a R$ 5,50, preço de custo, e no outro dia está R$ 6,20. Ele desespera. A primeira coisa que ele faz é ligar para a imprensa e ligar para o PROCON. Teve aumento de preço? Não aí teve? Ele chega lá, não tem placa de promoção, não tem nada, tira foto, o consumidor vai lá e tira foto do posto, que está muito comum isso, faz live em mídia social, e você vai tomar multa, revendedor. Então, muito cuidado quando você quer seguir o mercado e fazer preço baixo. Cuidado com a comunicação. Para a comunicação, porque você sabe disso, Daniel. Você é um cara expert em comunicação, você faz um trabalho espetacular no seu... Você, inclusive, é exemplo para muitos. E se você não trabalhar bem a comunicação, o cidadão sempre vai ter razão. O Código do Consumidor está aí para defender o cidadão, né? É isso aí. O recomendado seria você ter pelo menos duas placas ou banners de preço, né? Isso. Uma indicando que está com uma ação específica. Por exemplo, promoção, a empresa da gasolina coloca o valor do litro lá. E uma no modelo tradicional, sem promoção. Né? E isso até chama a atenção do motorista para a tomada de ação, Paulo. Se eu coloco uma placa de promoção eternamente e eu fico oscilando o preço, o consumidor ele descredibiliza o próprio posto. Não tem a menor dúvida. Porque ele acha que esse banner aí é promoção sem maquinado, já viu outros postos mais baratos. Exatamente. Então você, na verdade, está queimando o seu posto por economia de um banner, às vezes. E às vezes essa guerra de preço, que eu falo isso, tem revendedor que não gosta que eu fale isso, acredita? Sobre? Que eu chamo isso de guerra de preço, porque é guerra de preço. Porque às vezes o revendedor vai conversar comigo, não, eu só estou seguindo. Então você está entrando na guerra, porque o cara está provocando você e você está reagindo. E isso é guerra. Guerra é quando alguém te provoca e você reage. E vai para cima. Então, no bom sentido, não é guerra de maldade, é guerra que um está disputando com o outro. Qualquer disputa é considerado um tipo de guerra, né? É um nome bem agressivo, ainda mais quando a gente fala de mercado, né? Mas é um jargão que já é muito utilizado há décadas e a gente mantém isso, e a imprensa já gostou desse jargão. Então, guerra de preço. E quando eu vou citar um pouco aqui do Distrito Federal, semana passada, o Metrópolis, que é uma grande mídia aqui no Brasil e do Distrito Federal, me perguntou por que tinha baixado tanto. E eu falei na hora, é guerra de preço. Igual aquela guerra que já... Ele mesmo já entende. No shopping, qual é o nome, Paulo? Por exemplo, uma loja de roupa começa a baixar o preço das roupas. E aí a outra também começa a baixar o preço. Qual seria o nome? Então, o que acontece no shopping, né? Porque você pode ter uma ou outra loja que tem um perfil de roupa parecido. Isso, mas não é o mesmo. Mas, geralmente, shopping, você pode Não é uma commodity. Esse que é o ponto. Você vai verificar em shopping, quando entra uma certa marca, geralmente a outra tem dificuldade de entrar ou não tem tanto destaque. Né? Mesmo as lojas de departamentos, elas não são iguais. Porque elas têm a marca própria, ela tem a costura própria. Marca própria, costura própria. A cor própria. A linha de padrão. Quando trabalha o verão, trabalha numa tonalidade, a outra em outro. Então... E aí não é usado o termo guerra. Aí é chamado de quê? Promoção ou liquidação. Exatamente. Por quê? Porque os produtos não são o mesmo. Exatamente. Já no combustível, no arroz, no feijão... No feijão, no arroz, na soja. Aí segue-se um padrão. No então cimento, aí é uma guerra de preço. No cimento. É isso aí. É a guerra de preço. Guerra de preço, então, são utilizados para commodities como a gasolina, o etanol, o diesel, esses produtos. E eu costumo dizer, né? Às vezes eu falo sempre, não só para a imprensa que começou a entender isso, eu agradeço sempre, eu sempre atendo a imprensa, mas para o cidadão. Nós estamos falando de um produto
que na maior parte dos estados, o Distrito Federal e Goiás, por exemplo, só tem um fornecedor. Inclusive, dá para dizer, refinaria de Paulínia, que entrega no Goiás e no Distrito Federal. Então, você tem um único fornecedor. A tendência, as variáveis que compõem o preço, funcionário, imposto, todas as variáveis são as mesmas. Então, a tendência é você ter um preço muito parecido, que sai igual. Né? Então, às vezes, a pessoa não entende, por que é tudo igual? Não é porque combina, não precisa combinar. Você vai seguir o seu vizinho, porque senão ele vai te tomar cliente. E o preço é igual porque o produto que um compra e o outro compra, a diferença, às vezes, não chega nem a 1% de diferença de preço. Então, é isso aí. Essa é a realidade, por isso que os preços são muito parecidos. E, às vezes, o diferencial está no cashback, né? Está no aplicativo. Como você acabou atendimento. De citar, como você acabou de citar de shopping, você nunca vai ter 2 lojas dentro do shopping vendendo a sandália havaiana. Uhum. E não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, por isso que as próprias franquias elas têm a zona de mapeamento para instalação de loja. Ela não vai permitir 2 lojas com o mesmo propósito no mesmo local. Agora, é muito comum você ver 2 postos colados de parede da mesma bandeira, às vezes, um do lado do outro. Aí pode. Aí pode. Não tem problema algum. Exatamente. Pauta número 3. Postos de combustíveis lacrados por venda ilegal e lavagem de dinheiro. Isso aconteceu no Maranhão, Campinas e Espírito Santo, hein, Paulo? Esses lacrados aí, especialmente, aconteceu no Maranhão, mas já vem acontecendo em Campinas e Espírito Santo. Por que eu estou trazendo essa pauta, Daniel? Falando aí desse preço de mercado, essa questão de guerra de preço e promoção está acontecendo no Brasil inteiro. Sempre aconteceu, né? E aí, mas está mais verosa agora, né? Porque tem tido alguns problemas de mercado. Não à toa, uma grande distribuidora, formuladora, está fechada e continua fechada. E aí o mercado ele tem que se reajustar. Exatamente, porque esses caras que usam fraude fiscal ou fraude de produto como mistura por metanol. Qual é a questão do metanol, gente? O metanol, se você põe no carro, ele funciona. Ele é nocivo à saúde, mas funciona. A questão é que o metanol é matéria-prima, então o imposto do metanol é muito menor do que o do etanol. E aí ele mistura o metanol, com isso aquela gasolina que tem que ter 27% de metanol vai sair mais barato. E aí esse revendedor que compra esse produto fraudado vai botar no preço da bomba para aumentar o seu volume de venda. Aí o vizinho vai seguir. Quando ele começa a botar preço baixo, ele não consegue concorrer. Aí começa a acontecer as fraudes. Ele começa também a misturar com metanol, começa a botar... Esse caso aqui são 4 postos de gasolina da mesma rede, de uma investigação de um grupo, né, criminoso da Bahia, que tem comprado postos de gasolina no Brasil inteiro, como aconteceu em São Paulo, foi descoberto com crime organizado, para lavar dinheiro. Então, teve casos aqui, o posto abastecia 1 litro de gasolina, mas entregava 900 ml. Opa, aí é fácil de concorrer, né, Paulo? Então, aí o que acontece? É 10%. 10% de margem a mais. Às vezes a gente nem tem essa margem. A gente na média, nós não temos essa margem. Exatamente. No Distrito Federal nos últimos 7 anos. Então, é essa concorrência desleal. Eu tenho feito muito isso, né? Eu tenho denunciado. No Distrito Federal, como eu falei, uma mídia me procurou e eu tenho denunciado, porque às vezes um ou outro no mercado puxa o preço. Aí o grande revendedor acompanha, mas você não aguenta por muito tempo. E aí estávamos aqui, Daniel, com preço no Distrito Federal a preço de custo, abaixo do custo. Então, não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. Eu tenho feito denúncia, eu tive inclusive no CAD denunciando isso. Infelizmente, o CAD, que deveria nos ajudar, respondeu que dumping, vejam isso, não tenho problema nenhum de falar, que dumping, eu tenho um documento do CAD, que dumping não é problema, porque às vezes um grande vendedor pode usar isso para angariar clientes. Ele não está angariando clientes, ele está comprando o mercado, porque o pequeno revendedor vai quebrar e o grande vai comprar aquele negócio dele a preço de banana. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. Você está me falando, Paulo, que o posicionamento do CAD ele está dando preferência para que os grandes revendedores baixem a margem até abaixo do preço de custo para ele crescer. Ele está pensando no consumidor. E o CAD está apoiando isso. Ele apoia isso. Eu entendo a posição dele pensar no consumidor, porque o produto vai cair, mas ele esquece que tem um crime por trás. Ou seja, o CAD está apoiando que a gente tenha, por exemplo, um grupo só de revendedores no Distrito Federal. Exatamente. Como seria um mercado com um único grupo, hein? Não é só isso. Quando ele defende isso, ele abre brechas para que o crime organizado, como vem acontecendo, entre no mercado.
Sim, porque não precisa de margem, ele precisa de adulteração. Ele vai lavar o dinheiro. Por que lavar dinheiro em posto de gasolina, pessoal? Talvez as pessoas às vezes não entendem, mas é matemático. Você tem um produto que, como eu disse aqui, custa R$ 5,50. E você põe para vender na bomba R$ 5,50. Como é que você vai pagar seu custo? Como é que vai pagar funcionário? Não. O que ele faz? Ele pega, vende a R$ 5,50. Por isso que é importante você, consumidor, sempre pedir o cupom fiscal. Porque o cupom fiscal é online. Mas a grande maioria, abastece pressa, vaza e não pede o cupom. Então, esses revendedores, ao final do dia, pega aquela venda que fica pendurada, na hora de baixar a venda para emitir o cupom, e fala que vendeu por R$ 6,50. Se der 10 mil litros, ele lavou R$ 10 mil. Ele põe o dinheiro na conta e diz que pagou em dinheiro. E ninguém sabe quem fez aquele abastecimento. Então, você lava o dinheiro. Simples assim. É simples assim. Nosso mercado ele sempre foi a escolha número 1 para lavagem de dinheiro por causa da movimentação intensa e sempre um percentual é pago ainda em dinheiro ou Pix. Exatamente. Né? Então, mas mesmo que ele pague no cartão, você sabe que o seu cliente pode pagar metade no cartão e metade no dinheiro. Isso não impede. Então, por mais que ele pague no cartão, a Receita não vai olhar venda por venda. A Receita vai olhar, ele tinha um volume de combustível, que ele falou que vendeu por R$ 6,00, na verdade ele vendeu por R$ 5,50. Aquele volume por R$ 1,00, ele botou na conta, somou o cartão, somou o dinheiro, bateu com a venda, está resolvido o problema. O dinheirinho está lavado. Prontinho. Então, é isso que vem acontecendo e é isso que foi comprovado na região de São Paulo e em vários estados. E não só isso. O outro fator é a sonegação, principalmente no PIS/COFINS. Distribuidoras de fachadas, as chamadas barrigas de aluguel, vem acontecendo na Grande São Paulo, principalmente, está próximo aqui. Já estou sabendo que vem acontecendo com etanol aqui na região de Goiás. Né? Então, inclusive, o sindicato vem procurando tentar descobrir o que está acontecendo. A distribuidora que tem que recolher o PIS/COFINS do revendedor, porque nós somos substituto tributário, no caso da gasolina, nós estamos falando de 20 centavos, de 70 centavos. No caso do etanol, 20 centavos. Então, ele vende o produto sem esse imposto, imagina de 5,50, nós vamos falar de 4,80. Entrega o produto para ele por 4,80 como preço de custo. Aí a distribuidora não recolheu viga devedora, ele quebra a empresa, abre outro CNPJ e aquela dívida fica para o Estado. Está lá pendurada. Aí ele abre outro CNPJ. Abre não. Já tem CNPJ distribuidor aberto. Nós tínhamos em torno de 200 distribuidoras há 6 anos, desde 2017. Hoje já passa de 800 distribuidoras. Está na prateleira. Ele tira uma, engaveta, que está problemática, pega a outra, que está em nome de laranja, e começa a trabalhar. E essa dívida fica para o Estado, só que vai para a bomba, cria guerra, quebra o cidadão. Né? Não à toa agora uma grande rede aqui na região de Goiás quebrou com 100 postos. Uau. E vários estão quebrando. Então, nossa, isso é um fato. Uma rede grande, né? Então, por isso que eu peço sempre, alerta, preço baixo não significa produto, não é só de qualidade. É de você contribuir com sonegação fiscal. E você, revendedor, cuidado, porque em São Paulo, e isso já vai ter para o Brasil inteiro na reforma tributária, você será solidário com o débito da distribuidora. Isso aí já está acontecendo e o chumbo é grande, hein, Paulo? O chumbo é grande. 4º item da pauta, reforma tributária. Relator faz inserção de última hora que beneficia a refinaria do Amazonas, a Atem. Pois é, Daniel, veja só, como é que pode, né? Ele pegou, porque a Zona Franca de Manaus, ela tem uma série de benefícios fiscais para uma série de produtos. O que ele fez? Colocou o combustível como não sendo proibido dar benefício. Se ele fizer isso, vai dar um benefício. Por que uma distribuidora tem que ter benefício? Especificamente em Manaus, a refinaria que a Atem comprou, da Petrobras, em tese, deveria manter o preço de mercado, como acontece na Bahia. A refinaria da Bahia, quando o petróleo sobe, ela sobe o preço. Quando o petróleo cai, ela baixa o preço. Então, ela vai mantendo... Lá não. Para você ter uma ideia, na refinaria lá do estado do Amazonas hoje, está R$1 acima do preço de mercado. Ela decidiu, o preço é livre, o Brasil o preço é livre. Imagina as margens que estão nessa região. Entendeu? E aí vai dar um benefício fiscal ainda, para aumentar mais ainda a margem. Além disso, com esse benefício, ela começa a ter um produto, como eu acabei de citar,
Quando você fala de 70 centavos na gasolina, você não tem isso de margem, Daniel. Você está me falando, Paulo, que a distribuidora da região norte, elas estão tendo R$1 de margem. Hoje. É muito alto. A distribuidora, com relação ao mercado internacional. Como é que é o volume de venda disso, Paulo? Porque, assim, até faria sentido se o volume fosse muito baixo e o custo muito alto. Mas como é que é isso mesmo que acontece? O que precisa entender é o seguinte, a distribuidora comprou a refinaria. Que era subsidiada antigamente pela BR Distribuidora. Exatamente. Segundo, era uma refinaria deficitária por questões de volume. Sim, por exatamente. Isso que lá ainda tem muita importação. Mas isso não significa que ela possa ter essa R$1 de margem para o mercado. Nem revendedor tem essa margem. E aí tem produto importado, como diesel, que entra muito importado. Que não tem a mesma qualidade. E que hoje está com uma pequena defasagem menor. E por que se mercado, você importa o produto com preço de mercado, você vai ter R$1 acima de preço de mercado no seu preço de venda, né, para a distribuição? Então, você tem um patamar, então isso não lhe confere. E eu quero frisar que, além de ter R$1, você ainda vai ter benefício fiscal. Aí uma distribuidora dessa pode pegar esse benefício e jogar num preço e entregar para determinados revendedores com preço muito diferente do seu concorrente. Vai voltar para a guerra de preço e vai gerar uma crise de mercado. E isso pode espalhar pelo Brasil inteiro. Porque, às vezes, essa diferença já cobre o frete que é para você trazer de uma região dessa. Então, é inconcebível. Sim. É inconcebível. É desleal, uma concorrência. Esse é um tipo bem de produto desleal, né? que tem que ser igual no Brasil inteiro. Assim como está o ADREM, né, para a questão dos impostos do ICMS e do PIS/COFINS, não pode ter benefício fiscal. É uma concorrência desleal. É dar um ganho muito maior. É preciso ver o que tem por trás disso. Que às vezes a gente começa a achar estranho, né? Porque um parlamentar quer dar um benefício fiscal para uma distribuidora ou para uma refinaria. E que ela é única naquela região, né? Vai ter um domínio. E aí, Daniel, não dá para ficar com a pulga atrás da orelha nesse Brasil que a gente conhece? Se tivesse várias distribuidoras na mesma região e todas ganhando benefício... Aí a gente entenderia. O ponto é, a distribuidora desse estado, né, Paulo, ela pode utilizar dessa verba para utilizar para o crescimento em outros estados, que vira uma coisa o relator desleal. disse o seguinte, numa das defesas dele, né, eu li a matéria... Não, nós estamos fazendo isso, porque se ela não tiver, ela vai acabar vendendo de volta para a Petrobras. Mas você já sabia que estava difícil, por que comprou? Agora, compra para ter benefício. Essa jogada está estranha. Tá certo? Não precisa muito, né? Não precisa muito para entender essa jogada. O problema que eu vejo, Paulo, é porque pode gerar um desequilíbrio econômico fora do Estado. Não pode não, vai gerar, Daniel. Fora do Estado. Porque ela vai ter benefício econômico, daqui a pouco ela quebra, mas ela teve um certo dinheiro que não era dela. Vai gerar. E para quê? O Brasil hoje está com uma dificuldade aí no orçamento, o governo federal brigando, né, tentando trabalhar para cumprir as suas metas fiscais, aí vem mais um benefício. Isso vai sair dinheiro da União. Tá certo? Perfeito. Esse é o alerta. Bora para a quinta. Vamos pegar um ponto só, Paulo. Sabe o que eu gostaria de saber para a gente voltar com esse assunto aqui? Tá certo. Bora pegar depois as vendas das distribuidoras em cada estado. Para a gente ver volume. E ver qual é a margem multiplicado pelo volume, para ver o lucro de cada distribuidora em cada estado. O que você acha? Eu me comprometo a fazer esse levantamento porque isso tem na Agência Nacional de Petróleo. Tem, a ANP fornece esses dados de cada distribuidora e a gente multiplica pela margem. E a gente vai trazer um relatório aqui de margem de lucro. Eu vi uma matéria publicada que, por exemplo, a Vibra teve um lucro líquido EBITDA, lucro líquido final, sem falar em aplicações, tá? Só no combustível de 22 centavos por litro. É inacreditável. Amigo, o nosso mercado mudou muito refinaria trabalha com 10 centavos bruto. Aí uma distribuidora tem 22 centavos líquido por litro por combustível. Não à toa que depois que privatizou a Vibra, as companhias mudou. Exatamente. Tudo mudou em 2020, né? Exatamente. Com a venda da BR Distribuidora, o jogo mudou. Vibra. O jogo mudou e o mercado mudou e o Brasil mudou. E há males que não vêm para o bem. Opa, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer no futuro com essa questão. Porque ainda tem vários outros esses números na próxima. Vai ser incrível essa pauta, hein, Paulo? Item número 5. Preços no Distrito Federal oscilam e chegam a valor de custo. Então, eu estou trazendo essa matéria, principalmente que não só no Distrito Federal, que tem ocorrido muito, mas a imprensa procurou muito a nós, né? E às vezes
o repórter, o jornalista não entende. Ele só lembra que aquela história que eu falei, tem a guerra de preço, está barato, no dia seguinte sobe. Então, todas essas variáveis aí que nós trouxemos é para você, revendedor, ficar muito esperto, né? Porque quanto mais gera matéria na imprensa, mais o consumidor cobra, mais os órgãos de controle como Procon, Senacom e ANP vão cobrar. Mas isso nunca vai acabar, né, Paulo? Querendo ou não, o setor de combustível, quando ele é citado em jornais e televisão, é um item que acalora e traz revolta para o consumidor. Né? Então é sempre bom ficar debatendo. Mas o papel do sindicato aqui, que é defender a revenda, né? Então o trabalho que a gente vem fazendo agora, assim, principalmente, né? Eu, Daniel, particularmente, eu entendo que alguns conseguem, mas eu não consigo vender a preço de custo como estava. E o meu papel é pedir investigação sobre isso. Sim. Tá certo? Então eu tenho feito ultimamente, fiz na semana passada, vou ao Ministério Público, vou ao Procon e vou, né, aos órgãos de controle como o CAD, né? Que é preciso abrir o olho, porque tem acontecido muita fraude. Que investiguem. Se não tiver, tudo bem, mas se tiver, tá ali a suspeita. E é preciso investigar a questão do dumping. Por que um revendedor está fazendo dumping? Na minha concepção, o CAD está errado. O revendedor não tem direito de fazer dumping. Tá certo? Você fazer uma promoção de noite, que você quer ter um volume à noite, fazer um desconto ali, acolá, tudo bem, mas o tempo inteiro, ficar 3 semanas... Nada justifica, nem guerra de preço. Tá certo? Então, o meu papel é defender o revendedor, defender os negócios. E eu estou trazendo essa pauta, eu sou muito combativo e eu acho importante começar a investigar o que está acontecendo, Daniel. Paulo, você acredita que aqui no Distrito Federal existe chance de alguns postos estarem ou fazendo lavagem de dinheiro ou dentro do custo dele, por exemplo, se eu tenho um posto muito grande e eu não registro meus colaboradores como deveria, eu tenho uma vantagem de mercado enorme. Não tem a menor dúvida. Então, isso pode estar gerando lavagem de dinheiro, eu posso estar utilizando de benefícios com relação a impostos trabalhistas ou outros, e aí a concorrência fica desleal, e é por isso que alguns postos fazem isso? O que eu venho notando também no Distrito Federal, Daniel, é o aumento que não existia, o crescimento de chamado revendedor branco, que não tem contrato com distribuidora. Certo. E, infelizmente, ainda não, a gente está, obviamente, o meu papel aqui é que, quando isso acontece, pedir investigação para verificar o que está acontecendo. Porque, infelizmente, muita coisa que vem acontecendo, como a que eu citei aqui, Espírito Santo, Maranhão, Campinas, São Paulo, já vimos no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, interior de Goiás, está à porta do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal é menor geograficamente, mas o volume do Distrito Federal, que é o maior volume médio por posto de combustível. Então, essas distribuidoras ali, que às vezes o revendedor nem sabe, que começam a ter preços tão incompatíveis com o mercado, porque às vezes eu fico descrente. Não é possível, inconcebível às vezes, entender por que uma distribuidora, será que ela aumentou tanto a margem dela? Eu acho que aumentou, mas eu acho que não foi exagerado. Então, algumas distribuidoras do mercado, que não são entre as grandes, começam a trazer preços que não combinam com o mercado. Né? Quando você começa a fazer a conta, você vai se lembrar do decreto 10.634. Você vai pegar preço do barril do petróleo, preço do mercado, preço da commodities, começa a somar as variáveis que são públicas, de impostos. Aí, quando você vai ver, então, essa distribuidora teria que ter o preço de compra X. Então, se ela está com aquele preço X, você vai ver que o preço de venda dela é menor do que o que, em tese, juntando tudo, teria que ser o preço que ela estaria comprando para revender. Então, tem que ter alguma coisa errada. Então, ou ela está jogando sujo, ou alguma coisa errada está nesse mercado. Então, e isso está se proliferando. E essas guerras de preço têm se acentuado. E eu tenho que proteger, não é só o grande, eu tenho que proteger o pequeno revendedor. Eu, como representante. O mercado, representando o mercado. Representando o mercado. E aí... Teve suspeitas, tem que fazer a denúncia. É o meu papel. Né? Eu, que já fui funcionário do Ministério Público por 7 anos, né? Sei como funciona, que é um órgão extremamente competente, capaz, eficiente e que trabalha sério, né? Então, o meu papel é denunciar, principalmente nesses órgãos, para investigar o que está acontecendo. E esse vai ser meu papel. E que encontre. Se encontrar, que seja punido. Se não encontrar nada, que seja. Se não encontrar, está ali comprovado. Acho que, inclusive, preciso fazer isso, que o CAD comece a punir quem é dumping. É preciso punir quem faz dumping. Não interessa quem é. Porque dumping
a lei proíbe. É preciso regular. Você fazer 1, 2, 3, 4, 5 dias é uma coisa. Agora, ficar um mês trabalhando 6 negativo, meses, 1 ano. eu quero torrar dinheiro. Mas por quê? Tem alguma coisa errada. Tá certo? Então, o mercado, e eu preciso. Às vezes o grande revendedor consegue, mas ele vai porque alguém provocou. E aquele que provocou, que pode estar com uma condição ruim, né, para o mercado, mas privilégio que às vezes não se sabe. Às vezes o revendedor nem sabe, Daniel. Tem que saber o que está acontecendo. Aquela distribuidora, não à toa, em São Paulo está acontecendo. Tem lá a distribuidora e o revendedor está agora sendo obrigado a pegar o recolhimento de imposto. Isso aí, item 6 da pauta. Preço do etanol sobe nos 14 estados e no Distrito Federal e cai em 6. E fica estável, né, no preço do etanol nos outros 6 estados. Aponta a ANP. Então, o etanol vem subindo muito, né, no mercado no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O Sul é onde está mais estável. Sul e Sudeste, né? Que normalmente o etanol fica mais estável, né, Paulo? Mas o Sudeste tem subido bastante também. Tem subido. Essa região mais central aí. O que faz isso acontecer? A gente não sabe ainda se é o efeito daquelas queimadas, tá lembrado? A gente não sabe ainda, porque tinha muito produto estocado e os usineiros não têm um sindicato que declare, né? Mas isso é bom para, às vezes, o consumidor entender. Porque na inflação, o preço médio da gasolina subiu no Brasil inteiro. E a tendência é o etanol subir junto. E ele subiu, não foi por causa da Petrobras, que o último reajuste foi em julho. Vem subindo, isso aqui é para trazer claramente para a população, que o movimento ocorre porque a distribuidora repassa o aumento do etanol. E o etanol, que é pelo CPEA, é público, qualquer um pode consultar, varia o preço toda semana. Toda semana, Daniel. Então, vem subindo centavinhos toda semana. E, às vezes, o revendedor vai acumulando 1, 2, 3 centavos, passa um mês, deu 15. Ele vai e repassa. E é um fato. A distribuidora, não. Ela repassa semanalmente. Você sabe disso, né? Você como comprador. Então, cabe aqui o alerta que, às vezes, o preço médio no Brasil subiu, mas não foi por causa da Petrobras. O repórter costuma perguntar, às vezes o cidadão... A Petrobras não fez aumento, por que está subindo? Não teve nenhuma notificação de aumento, por que o preço do mercado está subindo? Lembrando que eu fiz, né, uma divulgação de uma matéria, o CONFAZ, vou falar um pouco aqui do CONFAZ rapidinho, o CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, em outubro desse ano, aumentou o ICMS, que vai valer a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. 1º de fevereiro do ano que vem, em todo o território nacional, o ICMS vai aumentar 10 centavos. Significa que a distribuidora, dia 1º de fevereiro, em todo o território nacional, a gasolina vai subir 10 centavos da noite para o dia, porque ele já aumentou. Falando aí nessas questões de fraudes e tudo mais, hoje o Estado do Amapá, infelizmente, voltou a criar um subsídio para a importação de produtos através do Estado do Amapá, né? O produto nem desce lá, Daniel. Coisa mais absurda, né? Você cria um benefício fiscal, então o importador vai ter um produto com condição diferente para jogar no mercado, para criar de novo essa guerra de preço. E no CONFAZ, tudo para valer ou deixar de valer tem que ser por unanimidade. Infelizmente, o Estado do Amapá criou, por portaria, esse benefício fiscal que vinha fomentando, inclusive, aquela formuladora lá no estado de São Paulo, que está fechada, a 4ª do país, fechada pela Agência Nacional de Petróleo por sonegação. Mas, infelizmente, o Estado, que fica querendo arrecadar um pouco mais de imposto, fez isso. E, infelizmente, né, a gente não sabe por quê, o Estado, o Distrito Federal, que é uma unidade da federação que faz parte desse conselho, infelizmente teve uma posição contrária em cancelar isso daí. Como tem que ser por unanimidade, então, por exemplo, se o Distrito Federal tivesse votado junto com os outros, esse benefício deixaria de existir, porque somente o Estado do Amapá que queria. Mas a gente não sabe ainda, né? Eu tenho pedido, inclusive, a agenda aí com o governador, para entender por que a posição do Distrito Federal, com o secretário, mas a gente não sabe, né? Mas, infelizmente, esse benefício fiscal que o Amapá continua fazendo, foi derrubado uma vez, tentou se derrubar de novo, não é bom para o mercado, não é bom para ninguém, Daniel. Além do mais, vai fazer com que várias unidades da federação percam a arrecadação, né? Porque nós entendemos por quê. Hoje o Brasil ainda importa muito diesel, 20% a 25% do diesel é importado.
né? O Brasil hoje importa muito da Rússia, né? Aí esse diesel vai ser importado só no papel pelo estado do Amapá com benefício fiscal, o que é injusto para o mercado. Então, a gente precisa entender, e o ideal era que a Confas realmente derrubasse essa demanda, né? Então, a gente precisa entender ainda por que o governo do Distrito Federal se posicionou favorável ao Amapá. A gente não está entendendo ainda. Vamos tentar descobrir depois. Aí. E a gente continua com essa pauta nas próximas. Vamos continuar. O dono do posto. E eu, como defensor, né, do revendedor, tenho que ficar perguntando o que está acontecendo, que não é bom para nós. Item 7 da pauta: usineiros e distribuidoras saem em defesa de monofasia do etanol em reforma tributária. Então, pois é, cara, esse negócio da reforma tributária é outro problema, né? O ideal para o setor, hoje o maior problema, inclusive, Daniel, assim, o mais grave dos problemas é o etanol. Porque a gasolina a gente resolveu, né? Pois é, mas o que acontece é que a gasolina tem 1/3 de etanol. Então, se você pega 1/3 de etanol, que tem só de PIS/COFINS 20 centavos, nós estamos falando de 1/3 de 20 centavos, é 7 centavos. Então, quando a gente cita etanol, você está falando aqui do álcool anidro, que ainda mistura 27%. Não é só o do etanol hidratado. Não é só o etanol não comum. à toa, né, quase 50% do combustível vendido no estado de São Paulo é etanol, por causa disso daí. Por causa da mistura. A monofasia é resolver isso. Você ia acabar com as barrigas de aluguel, que eu acabei de citar. São distribuidoras de prateleira que se utilizam disso para tirar 20 centavos do preço e jogar preço na bomba. Então, é isso que está acontecendo. Isso dificulta o mercado. Cai um preço irreal, gera coisas irreais. Quando você traz para a monofasia, quem vai recolher o imposto é a usina. Com isso, quando a usina vende para a distribuidora, vai sem esse imposto, que é o imposto que você, revendedor, tem que recolher. Como você não recolhe, você é substituto tributário, quem recolhe é a distribuidora. Só que ela não recolhe e joga isso para o revendedor para vender e gera tudo isso. Crime organizado, não é? Lavagem de dinheiro, inclusive sonegação. Sonegação. Está lá no projeto Devedor Contumaz. E o que aconteceu? Parece que informações que se tem, infelizmente, o governo federal, aí vai uma crítica ao governo federal, tentou imputar para aprovar isso daí, a monofasia, que o imposto que hoje é em torno de 20 centavos passasse para quase 40 centavos. O que também não é justo. A gente entende a dificuldade do governo, né? Mas o combustível vai ser mais um que vai gerar arrecadação. Vamos deixar a reforma tributária andar primeiro, para depois ver isso. E aí dificultou. Isso é claro que a gente está falando aqui de coisas que giram no mercado, né? A gente entende. Mas não aprovou e foi tirado de pauta. Então é importante, os usineiros querem, a distribuidora quer e nós queremos. Isso vai ser bom para o mercado. Até para produto saudável, para não ter mistura de metanol e tudo mais. No estado na cidade de Campinas já morreram 17 moradores de rua por beber metanol. Lembra, a gente já citou aqui. Então, é isso, Daniel. Botando como observação sobre esse ponto do etanol, Paulo, vale lembrar que esse ano já teve a proposta aí, né, para o Ministério de Minas e Energia subir para 30%, né, o etanol na gasolina, o álcool na gasolina. Na verdade... Que é uma preocupação também com relação à qualidade. Na verdade... No projeto do combustível do futuro, é para ir para 35%. E aí já estão querendo escalonar. Eles já estão querendo chegar a 30% para depois, que está 27%, para primeiro 30%, até chegar aos 35%. Mas, de acordo com o projeto, o diesel o biodiesel subiria para 20%, mas, de acordo com o projeto, né, nós conseguimos colocar uma emenda lá com o relator, a gente agradece o relator, que isso seja feito de acordo com os estudos comprovando que os motores não vão sofrer, né? A gente tem um Motoflex hoje, né? Sim. Mas tem um carro importado. Então, precisa ter estudos, né? Até para o motorista de caminhão, que hoje o biodiesel é um problema, cria problema para a sua bomba que vende o produto e principalmente para o motor do caminhão. Então, foi aprovada a questão que tem que ter os estudos para ir averiguando os impactos e a melhoria que pode ser feita para aceitar o biodiesel. E esse assunto afetou muito esse ano os revendedores que vendem diesel. Eu mesmo parei de vender. Eu também parei por causa disso. Nós não somos contra o biodiesel. Não contra o biodiesel, nem o diesel. Né, o produto a questão é a forma, né? É que seja feito com estudos, né? Porque com o tempo você vai melhorando. Agora, você pega um motor que não está preparado para o biodiesel e você bota uma gordura vegetal... Nem as bombas de combustível estão preparadas para isso. Amanhã eu posso trocar... Nem os tanques. Eu me lembro quando veio o etanol, o carro etanol, eu me lembro, eu era menino, cara, tinha 19, 20 anos, eu tinha uma Brasília.
Depois de um certo tempo, a gente descobriu algumas coisas que você trocava no motor e que o carro funcionava o etanol. Então, você podia modificar seu carro. Então, o que a gente tornava ele flex na época. Na verdade, ou ele ficava álcool ou ele ficava gasolina. E eu passei para etanol. Então, você pode fazer estudos, como tem o carro flex, para que possa gradativamente, não da noite para o dia, você bota mais 2% que aconteceu no biodiesel e começa a ter problema no Brasil inteiro. É isso aí. E vamos falar agora da 8ª pauta, que agora fala de dinheiro, hein, Paulo? Sindicato estima um prejuízo de 15 bilhões com o uso da bomba branca em impostos. E a ANP contesta essa ação. A ANP, há controvérsias nisso aí, né? Muita gente acha que se nós tivéssemos um produto no Brasil, onde as distribuidoras tranquilamente nós tivemos certeza que 100% delas trabalham de forma correta, que a gente não pode, tem que lembrar que são poucas, sem sonegação, com a monofasia, pagando os impostos corretos, que esse falso preço não chegasse na bomba, não teria problema. Né? Como eu falei, essas disparidades de preço estão muito gigantes. E aí, às vezes, o cara não consegue um preço com a companhia e usa a bomba branca. O que é a bomba branca? Você tem um posto de gasolina, a Fé Combustíveis já tirou posição oficial, que ela é contra a bomba branca. Por quê, cidadão? Porque além da placa de preço, você vem e tem um posto com uma determinada bandeira. Vou citar qualquer uma bandeira Shell. Você está acostumado a ser Shell, ou Vibra, ou Ipiranga, e você quer entrar naquele posto que você confia. E, às vezes, ele tem uma bomba. Ele tem lá 6 bombas, e uma das bombas, ela está branca. Ele tira a característica, ele tampa a marca, pinta o vermelho de laranjado, que é uma cor parecida. Ele só precisa pôr uma etiqueta na bomba, dizendo que ali ele está comprando de outra distribuidora, mas você não olha isso, você não repara isso. Aí você entra e abastece. Motorista que não conhece a cadeia. Que está abastecendo Shell. E, na verdade, não. Outra bandeira. É outra distribuidora, pode ser um produto importado. Né? Pode ser um produto que não tenha qualidade, porque a gente sabe que o produto importado, às vezes, tem qualidade diferente. É como se eu tivesse uma loja da Hering e vendesse reserva. Exatamente isso. Eu tenho ali uma prateleira só de... Se eu tivesse uma loja Havaianas e vendo Raider. Havaiana, aí você tem vários chinelos Havaiana e o último, o mais barato, o cara tira o papel, tiro aqui, aí quando ele leva para casa é do pé. E, na verdade, ele está achando que está levando a Havaiana. Que ele entrou com a percepção de que eu estou entrando na... E o que está acontecendo isso? Essa questão da bomba branca e tudo mais, isso fomenta esse mercado que tem as distribuidoras que não são as corretas, que trabalham de forma ilegal, oferecendo preços e que o revendedor, que às vezes na inocência, nossa, esse preço está bom, vou botar na minha bomba branca. Aí ele não está nem aí para o contrato, porque quando a ANP ela permite isso, que ela quer, como eu digo, a ANP e o CAD às vezes quer fomentar o preço cair. Nós estamos falando de commodities, gente. Commodities e mercado. Quando você fomenta uma coisa que é commodities, você não vai conseguir baixar o preço, você vai aumentar a irregularidade. Aí tem um falso preço baixo. É isso que está acontecendo. Você fomenta a irregularidade para criar uma... Ah, não, eu abri, olha aí, está vendo o preço de mercado caiu. Eu me lembro muito bem quando no Distrito Federal teve a Operação Dubai. E o Ministério Público botou na imprensa, amanhã o mercado vai cair 20% no preço. Aonde 20%? Você não tinha margem de 20%. Para cair 20%, você tem que fomentar exatamente isso, a regularidade. Então, a ANP, que às vezes não conhece profundamente o detalhe do revendedor do dia a dia, o CAD, às vezes, esquece disso. As nossas margens são muito baixas. Não à toa, segundo dados da própria Agência Nacional do Petróleo, a média do ganho bruto do preço de bomba da distribuidora junto com o revendedor, os dois juntos, é de 15%. Como é que vai cair 20%? Aí você, quando cria essas artimanhas, bomba branca e não sei o quê, você fomenta, como a Amapá faz, que é trazer um incentivo fiscal, como o relator está tentando colocar um incentivo fiscal ao Amazonas, você fomenta essa irregularidade para espalhar pelo Brasil. Então, é um falso preço baixo. O que precisa é ter igualdade de tudo e baixar a tributação, que hoje no combustível é de 45%. Aí você vai ter preço baixo. E o governo federal parar de querer cada vez mais aumentar a tributação em cima de combustível, como os governadores acabaram de fazer, 10 centavos por ano que vem. De 1,36 vai para 1,47 de imposto na gasolina. Isso é que está errado, aumentando a arrecadação, porque imposto de combustível é PIX, Daniel.
Porque eu não posso... É diferente do supermercado, que vende, final do mês, ele Só fecha nega, o balanço... não paga. Aí tem que pagar e não paga. Não paga e segura aí. E começa o processo, mas vai 10 anos. Como 70% da venda de produtos está na mão de 3 grandes, e as 3 grandes são, na maioria das vezes, tende a ser mais correto, porque são só 3, ela já recolhe e já manda para o Estado. Então é Pix, meu amigo. Vendeu, está na conta. E o ano que vem aumento por causa de ICMS, Daniel. Opa, isso aí. Você me lembrou de um fato que realmente foi histórico em Brasília, hein, Paulo? Quando saiu nas jornais, na televisão, o CAD indicando que ia baixar 20%, e as pessoas foram nas ruas abastecer e cobrando do posto. Cadê os 20%? Você lembra disso? Cadê os 20%, gente? Como que vai baixar 20%? E foi uma pressão tremenda. Foi bom você lembrar isso. Olha a coincidência que aconteceu na época. Eu lembro direitinho isso, cara. Foi quando eu me lembro você dando entrevista sobre isso. O mercado querendo 20%, e na virada, que é a operação Dubai Store em dezembro, na virada de dezembro para janeiro, veio o aumento do ICMS, porque quando o governador Hollenberg toma posse em 2015, né, ele aumenta o imposto de 25 para 28, mas por causa do ano fiscal só passou a valer em 1º de janeiro. Aí, 1º de janeiro, em vez de baixar, aumentou o imposto. Aí a gasolina aumentou. Aí desesperou. Era uma confusão naquela época. Em 2015, 16, 17, foi uma confusão. Uma confusão. Todo mês tinha uma novidade. Exatamente. E a nossa orientação jurídica do Sindicombustíveis naquela época era indicar que o mercado era livre. Exatamente. Então, independente do que estava acontecendo, indicar, gente, o revendedor ele tem um preço livre, é mercado livre. E é isso, e acabou. Eu lembro os caras visitando o posto, pedindo nota fiscal e vendo que realmente a nota tinha aumento de imposto. Aí virou uma confusão. Nossa, foi uma confusão e tanto, hein? Mas é isso aí. E a população querendo cobrar tudo isso, né? Cadê meu dinheiro de volta? Diz daquilo. Essa história dos 20% foi enorme. Inacreditável. Como é que a imprensa... Como é que o Ministério Público acredita em 20%? Você vê a responsabilidade da imprensa também. Ela publica o que o cara fala, né? Exatamente, Ela né? publicou o que o cara falou. E botou como manchete aquilo dali. O Ministério Público, que não conhece nada de mercado, falou em 20%, virou um caos. Item 9, o penúltimo item, Operação Petróleo. Inmetro intensifica a fiscalização em postos de combustíveis, Paulo. Está em todo o Brasil, Daniel. Isso aqui é apenas para você, revendedor, ficar alerta. Ele vem realmente intensificando. Qualquer detalhezinho, você sabe como é que é, né? A visita já é R$ 1.800 ou mais. Aí pode vir multas brabas, né? E juntando com o que a ANP vem fazendo, às vezes operações conjuntas, fique alerta, qualquer problema. Eu recomendo você, revendedor, nosso dono do posto é para isso. É isso aí. Eu faço aferição toda semana, Daniel. Perfeito. Toda semana. Vai que a bomba dá problema ali, exatamente. Eu, às vezes, ali na minha bomba, eu vejo, opa, deu um banho. O Inmetro já passou no seu posto, Paulo? Já passou no meu posto. Tá tudo ok. Já tudo ok. É isso aí. Vamos lembrar algumas dicas sobre o Inmetro, Paulo. Muito importante. Mangueira, sempre confira a mangueira, vê se ela está rachada. Isso. Normalmente isso acontece Troque muito mangueira, com o etanol. Não perca. Você já percebeu, Paulo, que a mangueira de etanol ela dura muito menos que a mangueira da gasolina? Que é um produto que realmente resseca. Ele resseca muito. Então, olha as mangueiras de etanol, dá uma torcida nela, vê se ela está rachada. Vê se ela tem o selo do Inmetro. Porque a gasolina, por ser um produto derivado do petróleo, ela tem uma certa viscosidade de gordura, né? Do próprio petróleo. Ela hidrata ainda, Ela hidrata. O etanol não. Não, ele resseca. Ele seca rápido e acabou. Endurece a mangueira e racha. E a quantidade de água nele que ele tem, no caso do etanol, é 7%, é nada, né? É isso aí. Você vê outra fraude que acontece muito no etanol, Daniel? Cara, o etanol hidratado, às vezes, é muito parecido com o preço do etanol anidro. Então, tem má fé que compra etanol hidratado e acrescenta água. Mas não funciona. 7%. Mas funciona. Porque o etanol anidro é sem água. Se você comprar anidro, entendi. Perfeito. Ele compra o anidro e ele mesmo adiciona. Água de Minas. Você acrescenta 7%? Claro que... Aí bate o... Mas como é que compra? Não é o problema você fazer isso, porque o produto vai estar regular. Mas compra... Não, perfeito. Mas compra direto da usina o etanol anidro 100%. Quando ele compra o anidro, ele tem nota de anidro. Tu já viu isso, Paulo? Não, eu sei. Isso é muito louco. Eu sei que acontece. E aí atravessa a distribuidora... Ele compra a nota de anidro. Então, ele não pode vender o hidratado, porque ele comprou anidro. Isso. Ele acrescenta o etanol ou a água. O produto não está irregular, fica claro, viu, Daniel? Mas ele não tem a nota fiscal de compra da distribuidora. Exatamente. Sonegação. Aí ele vende sem nota, mas ganha 7%. Isso é o que eu estou falando. Essas brechas de bomba branca e tudo mais,
é que cria um mercado do revendedor que às vezes aqui está sem preço, está desesperado e aceita qualquer coisa. E aí começa a vir essas coisas. Outras dicas sobre metro, Paulo, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, dicas rápidas, viu? Um dos problemas que eu já tive nos meus 17 anos de posto foi não ter ligado a bomba com ela aberta, para ver se tem um vazamento enquanto ela está ligada. Porque é comum o revendedor com a bomba desligada olhar se tem vazamento no SAMP. E eu já tive problema quando ligava, estava dando pingadeira. Outra coisa importante, vou dizer para vocês que eu já passei por isso. Outro dia eu passei por isso. Às vezes você tem um produto, eu tenho um posto, mesmo que a história do diesel, mas, por exemplo, uma gasolina diferente, né? Aquela pódio que você vende muito pouco. Né? Eu tenho uma bomba que está, ali no meu posto 289, tem uma bomba que está mal localizada. Uhum. Tem produto, mas o cliente para nunca vai lá porque é mais difícil. O que acontece? Querendo ou não, parte da gasolina evapora. Sim, da mangueira. Da mangueira. Aí quando vai tirar... Quando liga, ela não vaza e dispara. Aí você põe, ela conta no conta-giro, mas vem ar. Quando vai lá no galão do Imetro, você vai ver, dá uma diferença acima de 100 Ótima dica. Sabe como é que eu resolvia isso? Fazer... Eu ligava a bomba todo dia. É o que tem que... Às vezes não a aferição, mas você já ligar a bomba, ela já dá uma preenchida. Eu né? fiz exatamente isso. Falei para meu, liga todo dia. Eu pedi para fazer todo dia. Faz fulano chegou. Faz a primeira aferição e já devolve, pronto, ali está resolvido. Exatamente. É uma boa dica, fica esperto. Normalmente é uma bomba ou outra. Postos grandes tem a tendência de ter mais quando problema. tem aquela que fica dias sem usar, vai dar problema. Último item da pauta, Paulo, item 10, para finalizar aqui, para a gente dar um Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? É isso aí, por isso que nosso Papai Noel está aqui, Daniel. Nossa árvore de Natal. Nossa decoração de Natal do dono do posto. Brasil e Turquia são principais compradores de diesel russo, após embargo da União Europeia. O que está acontecendo? A Rússia cada vez menos espaço, né, para o diesel russo, né, no mundo inteiro, por causa do embargo. Mas o Brasil está vindo muito. E está vindo, Daniel, primeiro que o Brasil tem um acordo do BRICS. Uhum. Não é problema. A questão, Daniel, é que muito produto vem, está tendo muito diesel. Volto a frisar, por causa dessas opções de vantagens, como, por exemplo, o Amapá, que hoje está sendo o maior importador de diesel. O maior problema está no norte, né? Exatamente. Você cria esse subsídio fiscal, tira a receita de todos os estados. Por isso que eu não entendo porque o Distrito Federal apoiou isso. Tira a receita e gera um produto ruim no mercado. Não é ruim da qualidade, é ruim com vantagem fiscal ruim. Quebra o mercado, quebra o bom revendedor, cria uma qualidade. Espero que na reforma tributária você traga solidariedade como está acontecendo. Ou que o governador faça aqui no estado e os outros estados façam. Solidariedade, porque isso é irregular. O Estado do Amapá está trazendo um produto, tá certo? Com um benefício fiscal que para nós é muita coisa, Daniel. Se você cria um benefício fiscal de 50 centavos e minha margem está 40, o cara vai me quebrar, porque ele vai botar na bomba isso daí. Então, é um problema. Espero que na próxima reunião que eu faço no ano que vem, isso acabe. É um alerta que eu faço, um pedido que a gente faz, porque isso é danoso para o nosso mercado. E como a importação de diesel é muito grande hoje, por causa dessas questões de abertura do revendedor que está apertado e busca preço, e às vezes ele está buscando um preço irreal com o mercado. É isso aí. É sempre envolvendo os mesmos problemas, né, Paulo? Exatamente. Nosso setor ele tem muito isso. Paulo, 10 itens de pauta cumprido aqui em dezembro de 2024 e agora é só desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para o nosso revendedor, todos os revendedores do Brasil. Acabando, né? Semana que vem não tem como mais fazer podcast com o Natal, Ano Novo, isso aí. Viajando. Voltamos em janeiro, pessoal. Janeiro a gente volta, a gente deseja Feliz Natal, Feliz Ano Novo e deixo aqui também aberto, aproveitando aqui o espaço, patrocinadores que tenham interesse aqui no Dono do Poço, nós estamos disponíveis para fazer novas campanhas para quem tem um público de revenda no Brasil. De revenda e para o consumidor que quer ter informação motorista, tem alguns motoristas também que nos acompanham, né? Será que jornalista acompanha também aqui no Acompanha, já vi jornalista pedindo para usar a minha matéria. Que legal. Nossa matéria. Olha só, então a gente continua influenciando esse mercado, né? E a gente gosta de falar disso, né, Paulo? A gente vive isso há muitas décadas.
E todos esses materiais, pessoal, a gente tem feito cortes e colocado no Instagram também. Eu tenho colocado no meu Paulo Tavares DF, siga lá porque tem uns cortes lá. É isso aí. O nosso material. Fora a divulgação aí para diversos donos de posse aí via WhatsApp, né, para a gente se atualizar. Ou se você tiver uma sugestão de assunto, manda aqui embaixo no YouTube, que a gente inclui ela e fala sobre ela também. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até 2025. O dono do Tchau. Tchau.